Nesta oportunidade, irei tecer alguns comentários. Irei relatar alguns tópicos relevantes que ocorreram durante a minha gestão frente à Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, SBEC. Fui presidente da SBEC durante 8 anos, de junho de 2014 até junho de 2022. Recebi a presidência das mãos do então presidente da SBEC, confrade Lemuel Rodrigues da Silva, e vou entregar a presidência no dia 15 de junho ao presidente eleito, à diretoria eleita, ao Conselho Fiscal eleito, ao Conselho Consultivo eleito, nesta eleição ocorrida durante o 18º Congresso do Cangaço. Então, uma das primeiras realizações que fizemos foi no período de 27 a 31 de outubro de 2015, quando realizamos o 4º Congresso Nacional de Estudos do Cangaço, na cidade piauiense de São Raimundo Nonato. Quem organizou localmente este grande congresso, que ficou marcado nos anais da história da SBEC, foi o médico, escritor, grande estudioso do cangaço, Dr. Leandro Cardoso Fernandes, e também pelo escritor confrade Marcos Damasceno. Um outro evento de grande significação que realizamos na nossa gestão foram as comemorações dos 90 anos da invasão de Mossoró pelo bando de Lampião. Naquela época, em 2017, em junho de 2017, elaboramos 5 eventos para comemorar os feitos dos heróis de 1927, dos heróis da resistência, aqueles homens moçoroenses que com muita determinação, com muita coragem e amor à nossa terra, com armas em punho, com muita coragem, enfrentaram os criminosos liderados pelo maior bandido brasileiro de todos os tempos, o famigerado Lampião. Neste período de 9 a 13 de junho de 2017, ocorreram os 5 eventos. O primeiro evento foi uma sessão magna da Câmara Municipal de Mossoró, que à época era presidida pela vereadora Isabel Montenegro. Foi uma proposição do vereador, professor da UERN, e também confrade da SBEC, vereador, professor Francisco Carlos de Carvalho Melo. Depois desta sessão magna da Câmara, fizemos outros eventos, mas esta sessão foi um marco das comemorações ao lado do fórum, do júri simulado do cangaceiro Jararaca. A sociedade moçoroense prestigiou a sessão magna, as autoridades administrativas, as autoridades políticas, as autoridades universitárias, as autoridades culturais participaram em massa. A Câmara Municipal de Mossoró, no dia 9 de junho, para assistir à sessão magna em
reconhecimento da valentia e do amor dos defensores da cidade. O segundo evento foi o lançamento da Revista Oeste, do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, ICOP, que à época era presidido por mim. Lançamos uma revista cujo conteúdo eram de apenas trabalhos relacionados com o tema cangaço. Essa revista registrou muitos trabalhos importantes sobre o cangaço em Mossoró. O terceiro evento foi uma exposição de artes plásticas, organizada pela Associação dos Amigos da Pinacoteca. Foi coordenada pela professora Isaura Amélia de Souza Rosado, que à época era também presidente da Fundação José Augusto. Premiamos os 10 melhores trabalhos sobre o tema cangaço. Daquela exposição, os artistas que se dedicaram a fazer pinturas, esculturas relacionadas com o cangaço, houve uma seleção e os 10 melhores trabalhos foram premiados. Nós, na época, ficamos muito gratos à professora Isaura por este evento. O quarto evento, para comemorar os 90 anos da invasão de Lampião, a defesa da cidade, comemorar a valentia e o amor dos resistentes, dos heróis da resistência. Nós fizemos um júri simulado do cangaceiro Jararaca. Esse júri ocorreu no salão de júri do Fórum Silveira Martins e foi presidido pelo grande juiz moçoroense, Dr. Breno Valério Medeiros, Fausto de Medeiros. Breno Valério Fausto de Medeiros. Dr. Breno caprichou na metodologia do júri, chegando bem próximo de um júri real. E os alunos de direito da nossa cidade tiveram a oportunidade de assistir essa aula prática sobre direito penal. O advogado de acusação foi o ex-reitor e atual presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Dr. Diógenes da Cunha Lima. O advogado de defesa foi o nosso confrade, escritor, o moçoroense Francisco Honório de Medeiros Filho. Esses dois oradores, o advogado de defesa e o advogado de acusação, deram um show de eloquência, um show de oratória. Demonstraram muitos conhecimentos históricos e sobre a cultura regional. Ainda hoje se comenta a atuação desses dois grandes advogados norte-rio-grandense, o advogado da acusação, Dr. Diógenes da Cunha Lima, e o advogado de defesa, Dr. Honório de Medeiros Filho. Neste debate, neste júri, por incrível que pareça, ou um pouco causador de surpresa, foi a inocência declarada pelos jurados. 7 jurados escolhidos a dedo, 7 jurados da sociedade moçoroense, a atual reitora da UFESA, professora Ludmila Oliveira, o grande escritor moçoroense residente em Natal, Armando Negreiros, o padre Guimarães, Manuel
Guimarães Neto, o jornalista Rubens Coelho, a advogada Inessa Vasconcelos e o advogado Lúcio Ney, e também o sétimo foi o advogado Clóvis Vieira. Portanto, 3 advogados e 4 pessoas da elite cultural moçoroense fizeram parte desse corpo de jurado que deu absolvição ao cangaceiro santo Jararaca. O quinto e último evento foi uma sessão solene da SBEC, onde os oradores que falaram naquela noite, o doutor Marcos Araújo, que foi um dos organizadores, o presidente da SBEC, Benedito Vasconcelos Mendes, a prefeita municipal de Mossoró, doutora Rosalba Ciarline, a presidente da Câmara Municipal, Isabel Montenegro, e o vereador, professor Francisco Carlos de Carvalho Melo, fizeram belas orações, enaltecendo os feitos dos nossos conterrâneos de 1927. A SBEC criou, na minha gestão, 3 comendas para homenagear pessoas que se destacaram nas pesquisas sobre o tema cangaço e nas áreas das artes, literatura, história ou mesmo na vida empresarial. A primeira comenda criada pela SBEC na minha gestão foi a comenda Alcino Alves Costa, que já foi entregue a 3 confrades da SBEC. Estas comendas foram entregues lá na cidade pernambucana de Exu, por ocasião do Cariri Cangaço, que ocorreu lá na dependência da antiga casa de residência do Luiz Gonzaga do Nascimento, rei do Baião. Foram entregues 3 medalhas ao Alcino Alves Costa, ao doutor Manuel Severo Barbosa, curador do Cariri Cangaço, ao professor Pereira Lima, da cidade de Cajazeiras, Paraíba, e a estudiosa do cangaço, Juliana Pereira, da cidade de Quixadá. Então, essas 3 comendas foram entregues lá no Cariri Cangaço de Exu, mas foram aprovadas 2 outras comendas que ainda não foram entregues devido à pandemia da Covid. Essas comendas que ainda vão ser entregues foram conseguidas ao filho do Alcino, Rangel Alves da Costa, e também ao presidente do Grupo de Estudos do Cangaço de Pernambuco, Vasterlan Ferreira Leite. Criamos também a comenda Prefeito Rodolfo Fernandes, que foi entregue à bisneta de Rodolfo Fernandes, a escritora residente lá no Rio de Janeiro, Marcela Fernandes de Carvalho, e também ao sobrinho avô do prefeito Rodolfo Fernandes, o empresário, proprietário da Cinsal,
Herbert Souza Vieira. A comenda Paulo Gastão, também criada na nossa gestão, foi entregue a 3 confrades da SBEC: a viúva de Paulo Gastão, Maria das Graças Gastão, ao turismólogo Jairo Luiz de Oliveira e ao cineasta Aderbal Nogueira. Então esperamos que muitas outras comendas sejam entregues daqui para frente, para continuar a homenagear, a prestigiar seus sócios. Estas comendas da SBEC vão fazer história, porque já temos vários comendadores da SBEC e pretendemos, e eu tenho certeza que a nova diretoria irá expandir o número de comendas a quem merece. A diretoria da SBEC, que tomou posse no 16º Fórum do Cangaço, em junho de 2014, foi assim constituída: presidente, Benedito Vasconcelos Mendes; vice-presidente, Paulo Medeiros Gastão; secretário, Geraldo Maia do Nascimento; tesoureiro, Cláudia Alves Arcanjo; conselho consultivo, Manuel Severo Gugel Barbosa, Honório de Medeiros Filho, Ana Lúcia Granja de Souza, Francisco Pereira Lima, Suzana Gorete Lima Leite. O Conselho Fiscal foi constituído por Leandro Cardoso Fernandes, Ângelo Osmiro Barreto, Jairo Luiz Oliveira, José Paulo Ferreira de Moura e Alessandro Santos Monteiro. Uma coisa interessante, um fato muito importante que ocorreu foi no dia 10 de fevereiro deste ano, de 2022, quando eu redigi uma portaria nomeando uma comissão executiva para gerir os destinos da SBEC e realizar as eleições para o biênio 2022-2024. Essa comissão está composta pelo professor Lemuel Rodrigues da Silva, Geraldo Maia do Nascimento e Marcílio Lima Falcão. Esta comissão executiva da SBEC, que ora está realizando o 18º Fórum do Cangaço, o primeiro Diálogos Paulo Gastão e o terceiro Encontro de Saberes Históricos, também nomeou a comissão eleitoral e organizou as eleições para o biênio 22-24. Então, eu gostaria de encerrar minhas palavras parabenizando os membros desta comissão, que daqui para frente vão colaborar, vão fazer com que a SBEC continue a trilhar o caminho da glória, o caminho das realizações culturais, o caminho dos estudos do tema cangaço. Muito obrigado.